Olá pessoal, meu nome é Ademar Nogueira e a minha missão é discutir hoje com você Thomas Morros com o conceito de utopia. Bora lá colocar na redação? Vamos agora pensar um pouquinho em Thomas Morros, o nosso autor humanista do século XVI. Esse indivíduo que pensa numa sociedade alternativa, uma sociedade em que o bem estaria acima de qualquer coisa e que a paz, a harmonia humana seria o retrato de uma harmonia também urbana. Então, o autor humanista Thomas Morros, esse que está aí projetado para vocês, lá, que vive lá entre 1478 e 1535, tá? Ele vem pensar essa sociedade alternativa, essa sociedade imaginária, não se esqueçam, que significa nenhum, topos, do grego, significa lugar, então quer dizer lugar nenhum. E quando é que ele cria essa ideia da utopia? Expansionismo marítimo, né? Século XVI, e a Inglaterra, sua terra, né? Ele vê o enriquecimento de alguns, o empobrecimento de muitos, e para o homem, para ele, no seu pensamento, na sua filosofia, o homem está no centro do universo, porque ele era um humanista, e o humanismo, vocês vão se lembrar, que tem base no Renascimento, nas tradições greco-romanas, né? No pensamento filosófico. Ele não aceita aquilo. E ele propõe, então, a criação mental de uma ilha, tá? Composta por 54 cidades, todas as cidades do mesmo padrão, só tinha uma que era maior, que era o centro da ilha, como na obra. Eu tenho uma obra aqui, ó, é uma das obras minhas que eu tenho, que me acompanha, tá, gente? Essa aqui, deixa eu centralizar aqui para vocês, ver se dá para vocês enxergarem aí direitinho, acho que aqui ficou legal agora, tá? Então, esse livro, ele é dividido em duas partes. A primeira, né, em que ele discute essa relação exagerada da ambição humana, e depois, na segunda parte, ou o segundo livro, ele vai retratar especificamente da ilha. Ele vai discutir essa ilha, né, numa correspondência com um amigo. Descreve para nós como é que é essa ilha, né? E aí a ilha são 54 cidades, e no centro da ilha, que ele fala para nós como se fosse o umbigo da ilha, estaria a capital. E as cidades, elas eram equidistantes da capital. O que quer dizer isso? Elas não passavam de determinada quantidade de milhas para que todos tivessem acesso a essa capital. As casas eram as mesmas, tá? Mesmo padrão. As pessoas trabalhavam ou no campo ou no serviço burocrático. Ali existia a mais perfeita igualdade entre os seres, não havia praticamente diferença entre os gêneros. Isso já é um avanço bastante interessante, né? Imagina, né? Lá no século XVI, 1500, se pensar nisso, tá? Porém, existe uma contradição, um paradoxo. Cada família, composta por mais ou menos 40 pessoas que viviam em núcleos, tinha direito a 2 escravos. Você vê que a questão da escravidão, ela é permanente na nossa sociedade, tá? Então, mesmo em utopia, havia a escravidão. Mas isso é nem bom a gente tocar, porque isso não é o nosso interesse, tá? O interesse é vocês criarem na redação de vocês o imaginário do ideal, ou é a idealização de um local, certo? Então, esse é o conceito de utopia para vocês. Eu vou ampliar aqui um pouquinho para vocês, tá? Para quem quiser printar, que ainda não tem o nosso e-book, tá? Que ainda não adquiriu o e-book, não está com o e-book na mão, tá? Não baixou o e-book e tal. Para quem quiser printar, tem um resumo bem bacana aqui, tá, gente? Tem um resumo bem bacana dos principais tópicos desse conceito de utopia, tá? Bom, professor, e agora? E quais são os eixos de aplicação desse conceito, tá? Aí nós vamos conversar olhando nos olhos. Quais são esses eixos? A maioria deles. Na minha metodologia, Ademar Nogueira, não existe um repertório que dá para tudo, mas existem repertórios coringas, certo?
E repertório coringa é aquele que vai caber em quase tudo. Utopia é um deles. Depois nós temos também a esclarecimento kantiano, nós temos cidadania do Humphrey, tá? Nós temos subcidadania do próprio Gessé. Então, existem certos repertórios, e como nós estamos discutindo com vocês eixos, nós vamos encaixar os eixos. O que são eixos, professor? São assuntos maiores que os temas estão lá dentro. Então, por exemplo, se vier o tema sobre tecnologia, nós podemos ter o tema, o eixo é tecnologia, nós podemos ter o tema aplicação da tecnologia na educação, né? A pandemia veio fazer essa discussão para nós. Tudo bem? Então, esse conceito de utopia ele vai caber em muitos eixos, tá? Vai caber em cidades, vai caber em cidadania, em direitos humanos, vai caber em saúde, em educação. Ele é mágico. E qual é esse conceito? Aí tem o que eu quero para vocês. Vou ampliar já de uma vez. O que é esse conceito? Não precisa nem ficar preocupado em só ouvir, assistir a esse vídeo e printar isso aqui, e começar a treinar, decorar isso aqui, passar isso todos os dias, tá? Thomas More, autor humanista renascentista do século XVI, apresentou em seus escritos uma ilha imaginária chamada Utopia, negação e topos lugar. Se não quiser colocar isso aqui, tá? Se você quiser tirar isso aqui da sua redação, pode tirar, que não vai fazer falta, tá? Tá bem? Tá? Então, pode tirar se não couber. Que seria um protótipo da perfeição social, da mais plena harmonia em termos de convivência urbana e humana. Aí, então, fica legal, porque você pode usar agora em qualquer tema, em qualquer eixo que leva para a questão urbana, para a questão humana, né? Etc. Então, Ademar, e tem um parágrafo aí de presente para nós, para a gente poder enxergar o que a gente vai fazer? Está aí de presente para vocês, então. Vamos lá? Olha como é que foram feitos os movimentos. Thomas More, autor humanista renascentista do século XVI, apresentou em seus escritos uma ilha imaginária chamada Utopia, negação, topos, lugar, que seria um protótipo da perfeição social, da mais plena harmonia em termos da convivência humana e urbana. O Brasil, longe de construir um lugar comum de utopia, olha a importância de pegar lá atrás e trazer aqui para frente, é o vínculo, é o eixo, é o encaixe, não experimentou, a partir do seu processo de industrialização, nas primeiras décadas de 1900, a possibilidade de erigir cidades mais inteligentes, embora nossas metrópoles caminhem rumo à modernização com o uso da chamada inteligência artificial. Nesse contexto, fica evidente a necessidade de reconstruir os espaços urbanos de modo a torná-los democráticos e sustentáveis, que seria o argumento 1, e evitar que o emprego da tecnologia esteja limitado à vigilância dos indivíduos, seria o argumento 2. Tá? Tranquilos então, gente? Então tá aí para vocês um exemplo de como utilizar a utopia. Agora, eu quero chamar a atenção de que essa utopia, ela vai ter que reaparecer durante o texto, tá? Para que o seu repertório ele seja produtivo e fique pertinente. Não se esqueça de retomar ao longo do texto. Tudo bem? É isso então. Espero que tenha atendido aquilo que vocês precisam. Passa, repassa, baixa o vídeo, grava, tá? E ouve, tá? E sempre assistindo e reassistindo até chegar à nossa prova, tá bom? Vamos então, daqui a pouco tem mais e eu trago para vocês um novo conceito já já. Valeu, galera!